Olá, eu sou Lucas Neto, cristão, servo do Senhor Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um encontro Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando as etapas da escatologia. Hoje nós vamos estudar o arrebatamento da igreja. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. As etapas cronológicas dos últimos acontecimentos. Estudamos em aulas passadas a crucificação de Jesus. Como segunda etapa, falamos sobre a era da igreja, o momento que nós estamos vivendo agora. E vamos passar agora para a terceira etapa, que fala da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Oriunda da palavra latina raptus e do verbo grego arpazo, cujo significado é retirar algo com rapidez e de forma inesperada, definimos o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus como sendo a retirada brusca, inesperada e de forma sobrenatural dos verdadeiros cristãos do planeta Terra, que serão transportados para as regiões celestiais, onde se unirão eterna e plenamente com o Senhor Jesus. Portanto, o arrebatamento da igreja é a retirada da igreja do planeta Terra para viver eternamente com o Senhor Jesus no céu. Qual é a importância do arrebatamento? O arrebatamento da igreja do Senhor Jesus será o mais extraordinário acontecimento a ser contemplado pela humanidade. Eu costumo dizer que esta é a segunda revolução espiritual da humanidade, porque a primeira foi a vinda de Cristo para salvar o ser humano, para perdoar os seus pecados, para lhe dar vida eterna, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. Então, esse vai ser o maior e mais extraordinário acontecimento em que a humanidade vai contemplar, sendo também o próximo evento profético a acontecer na história da igreja. Estamos vivendo esse momento agora da igreja cristã. E o próximo acontecimento é o arrebatamento. E qual será o tempo do arrebatamento? O arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus ocorrerá antes da grande tribulação na terra. Ou seja, isso significa que nós não sabemos nem o dia e nem a hora da volta de Jesus. Porém, nós devemos vigiar e orar enquanto esperamos a segunda vinda do Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, versículo 36 a 44, o Senhor Jesus diz, Mateus 24, 36 ao 44. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro.
Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tanto o arrebatamento, ele tem uma relação direta com a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Apesar de não sabermos nem o tempo nem a hora da segunda vinda de Cristo, o Senhor Jesus ele mencionou todos os sinais para a proximidade da sua vinda, tais como o aparecimento de falsos cristos, a perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do evangelho de Cristo em todo o mundo, apostasia da fé, ensino da doutrina de demônios, degradação total das relações sociais, multiplicação das iniquidades, a falta de amor, fomes, pestes e epidemias, terremotos, sinais do céu e coisas espantosas, guerras e revoluções, conflitos entre as nações e desenvolvimento da ciência. O Senhor Jesus, em Mateus, capítulo de número 24, versículos 3 a 14, faz exatamente essa assertiva, ou seja, indicando os sinais que iam anteceder a sua vinda. E é evidente que nós vivemos esse momento. Sinais estão aí, mostrando que a volta de Cristo está muito próxima. E por isso nós temos que fazer que Jesus nos orientou. Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem vai arrebatar a sua igreja. Ocorre que para este arrebatamento significa para nós, cristãos, a esperança, uma esperança garantida de salvação, de vida eterna. É a parte pragmática da nossa salvação. Portanto, o arrebatamento ele confere a nós segurança, consolação e alegria. E isso por causa dos seguintes motivos. Primeiro, o arrebatamento ele nos dará a plena segurança de que não passaremos pelos nefastos acontecimentos da grande tribulação, que será assunto das próximas aulas. A igreja do Senhor Jesus estará livre deste grande sofrimento e flagelos que virá sobre a terra. Então, nós não temos que nos apavorar, não temos com que ter um ambiente de terror, porque a igreja do Senhor Jesus será preservada. O arrebatamento também, além da segurança, nos proporciona a consolação de que um dia vamos nos reencontrar e rever os nossos entes queridos que já partiram para a glória na presença do Senhor. O arrebatamento vai consolidar também de forma pragmática a nossa salvação, tão esperada, onde viveremos com alegria, com muita alegria, eternamente com Cristo no céu, num corpo glorificado e incorruptível. Nós vamos, nesse momento agora, falar dos acontecimentos no evento arrebatamento. O que é que vai ocorrer? O apóstolo Paulo, ele fala sobre este evento em 2 locais da Bíblia. Ele fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, e fala também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 50 ao 54. Nós vamos praticamente aqui mostrar que acontecimentos são esses. Vou fazer uma leitura linear somente na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4,
versículos 13 ao 18. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54, vou apenas mencionar. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Então, nesta leitura, o apóstolo Paulo, ele fala, em primeiro lugar, sobre a situação dos mortos. O apóstolo Paulo nos adverte a não sermos ignorantes com respeito ao que acontecerá com os mortos, salvos em Cristo Jesus, para que nós não estejamos tristes, como os vivos sem Cristo, que morrerão sem esperança e sem saber para onde irão. O apóstolo Paulo depois fala sobre a promessa da ressurreição dos mortos. No versículo 14, o apóstolo nos diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então da mesma forma Deus Pai, através do Senhor Jesus, ressuscitará os mortos salvos em Cristo para viver eternamente com Ele. Como terceiro ponto, o apóstolo Paulo diz que ele faz a primeira revelação sobre os vivos salvos em Cristo, na vinda do Senhor. Então o apóstolo Paulo nos revela que os vivos, salvos em Cristo, só irão ao encontro de Jesus depois que todos os mortos salvos em Cristo ressuscitarem. Depois, como quarto ponto, ele fala dos sinais celestiais do retorno de Cristo. Então ele registra que, dada a palavra de ordem do Senhor, o grito estridente da voz do arcanjo e o som ressonante da trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro de forma extraordinária e espetacular. Na sequência, no quinto acontecimento, ele fala sobre a segunda revelação sobre os vivos, salvos em Cristo. O apóstolo Paulo menciona que após a ressurreição dos mortos em Cristo, os vivos, salvos em Jesus, serão arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, vencendo a lei da gravidade para o encontro nos ares com o Senhor Jesus. E por último, sexto acontecimento, ele fala sobre a certeza e a segurança da salvação. Ele nos exorta a nos consolarmos pela certeza e segurança da salvação e a não ficarmos tristes ou com especulações teológicas e filosóficas confusas e errôneas a respeito dos que já morreram fisicamente e dos que estão vivos. Portanto, num resumo, será essa: dada a ordem do Senhor, será tocada a trombeta. Os que estiverem mortos em Cristo Jesus, ou seja, morreram fisicamente, crendo no sacrifício de Jesus, esses ressuscitarão primeiro, no corpo glorificado. Os que estiverem vivos, esses terão seus corpos transformados, glorificados. E os dois, mortos que ressuscitaram, os vivos que foram transformados em corpos glorificados, subirão até aos ares, onde o Senhor Jesus estará nas nuvens, melhor dizendo,
nos esperando. E de lá para a morada eterna no céu. Por isso que o apóstolo Paulo aqui registrou. Ele fez também esse registro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54. Então ele falou sobre os herdeiros do reino de Deus, falou que é um mistério, o arrebatamento, falou da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos vivos salvos em Cristo, como já mencionei. E fala da nossa vitória sobre a morte. Porque assim como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Concluindo então o nosso encontro de hoje, o arrebatamento é algo que está reservado somente aos salvos em Cristo. Presta atenção no que eu estou falando. O arrebatamento é algo que está reservado somente aos salvos em Cristo. Bilhões de pessoas vivas, salvas em Jesus, no presente tempo, nos quatro cantos da terra, serão transformadas para terem corpos imortais. E um incontável número de pessoas mortas em Cristo, de todas as épocas e de todas as partes do mundo, ressuscitarão em corpos glorificados e, simultaneamente, num piscar de olhos, serão elevados para um encontro muito especial nos ares com seu Jesus para viverem eternamente com ele. Shalom Adonai. E assim nós terminamos o nosso encontro de hoje e no nosso próximo encontro vamos falar sobre o Tribunal de Cristo no céu. É um tema fascinante de falarmos no nosso próximo encontro. Então, que Deus lhes abençoe abundantemente. E nós queremos, então, dizer para vocês, bênçãos especiais de Jesus, para todos vocês. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia. Se Deus permitir.